Bom, boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos novamente no nosso Evangelho da FEMEL. E lembrando, aqueles que entraram depois, tá? Aguinha fluidificada, para deixar ali do ladinho, que os nossos amigos espirituais vão estar ali agindo. E também as pessoas que quiserem mentalizar amigos ou familiares que precisam, né, de passes. É só estar pensando na pessoa que os nossos mentores espirituais estarão levando a eles os fluidos salutares, tá bom? Então, vamos começar com a nossa mensagem. Vamos ler uma mensagem de Emmanuel, do livro Ideal Espírita, em casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito, apunhalado de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinhos e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorria para os que te ferem e desculpam todos aqueles que te injuriam. A humanidade é chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Vamos agora então, meus queridos irmãos, nos acalmando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos aos nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, pedindo a permissão ao Divino Mestre Jesus para o nosso Evangelho de hoje e agradecendo a Ele todas as bênçãos que recebemos diariamente. Agradecemos por estarmos sendo beneficiados, por termos, Senhor, a proteção divina, por termos, Mestre querido, o seu amor, o seu carinho, por nos proporcionar, nos permitir
termos uma família, termos um lar, termos um trabalho, enquanto tantos passam dificuldades e sofrimentos. Sabemos, Mestre querido, que essa doutrina nos ensina que estamos num mundo de expiação e provas, mas também sabemos que está sempre ao nosso lado, nos dando a mão, nos levantando quando caímos e nos abençoando sempre o caminho. Obrigada, Mestre, por toda a proteção e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós teremos, então, a leitura do capítulo 4 do nosso Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que será feita a leitura pela nossa querida irmã Edenilce, e depois a nossa irmã Marilyn fará, então, as explicações. Por favor, Edenilce. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de tudo acaba com a morte, acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinha vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera poderia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se? Designavam pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo, mais judicialmente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quanto os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpo, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabendo que vieste de parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe, mas nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem sabe onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou:
pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Nossa querida irmã Marilyn, então, com você a palavra. Boa noite, gente. Eu aqui de novo para a gente bater um papo a respeito dessa passagem do Evangelho, do capítulo 4 do Evangelho. Primeiro, quando a gente estuda, nós que fazemos palestra, a gente estuda e a gente escolhe temas pensando no nosso próprio aprendizado. Que a gente que está falando, a gente precisa aprender mais ainda do que aquele que está ouvindo. Porque aquele que fala, eu falo por mim, a gente é mais teimoso, né? A gente tem que estudar, tem que aprender um pouco mais, não basta só ouvir o outro falar. Então, a gente estuda. E eu escolhi, então, apesar de saber, de reconhecer que sou falha, até peço perdão se falar alguma bobagem aí, eu faço todas as minhas palestras com muito carinho, com muita dedicação. A gente arranja um tempo, estuda. Essa palestra, essa fala, né, não é nenhuma palestra, porque nem dá tempo para ser uma palestra, que eu escolhi para a gente discutir hoje, esse tema, ressurreição e reencarnação, advém aí do final de semana. Passamos pela Páscoa. E eu acho muito importante falarmos sobre ela, porque a gente, dentro do cristianismo, a gente fala bastante coisa sobre a Páscoa, que muitas vezes, eu não sei vocês, mas às vezes eu ouço umas coisas e falo assim, sabe aquela fé raciocinada do espiritismo? Você faz assim, peraí, mas você vai para o espiritismo no meio, você fica meio assim? A palavra ressurreição é uma delas. Então, eu falei, vamos pegar esse tema, ressurreição e reencarnação, e vamos trazer na ótica espírita. Então, para fazer essa palestra, eu assisti 3 palestras. Desculpa aí, mas é assim que a gente faz, né? A gente lê, a gente estuda. Eu assisti Divaldo, porque eu sou apaixonada pelo Divaldo. Eu quero dormir, eu ponho palestra do Divaldo para ouvir. Ele é maravilhoso. Eu assisti uma outra palestra do Haroldo e uma outra palestra, peraí que eu anotei o nome, que é o nome deste palestrante é Jorge Elahat Canto, e ele dá uma entrevista na TV Espírita, comentando sobre a Páscoa. Essas palestras eu postei lá nas redes sociais da FEMEL, ou no nosso grupo, ou eu coloquei lá no Facebook, da nossa casa. Então, eu coloquei ali em homenagem à Páscoa. E na hora que eu coloquei, eu falei, vamos assistir. E vamos trazer isso daí para a nossa discussão da semana. Então, para a gente ter ideia do que vai ser falado aqui, eu vou falar 2 coisas importantes. Já vou dar um spoiler aqui no começo. Jesus não morreu por mim, mas para me dar o exemplo. Vamos começar assim. Já toma essa frase e se faz... como? Vamos refletir. E uma coisa muito linda falada numa das 3 palestras, onde os discípulos, com a dita ressurreição, que eles acreditavam, né, de Cristo, no domingo de Páscoa, quando eles veem Jesus, eles passam a crer, isso é muito lindo, que são imortais em espírito. E essa certeza traz aos discípulos aquela vontade inabalável de propagar o evangelho. Eu acho que desses 2 itens agora a gente vai. Então, vamos lá. A palavra de Jesus era muito poderosa. A presença... E eu, de novo, a última palestra, eu estou muito ousada. Eu vou falar de Jesus. Não tenho autoridade para isso, mas eu tenho um fascínio. Eu sinto uma alegria tão grande quando eu falo de Jesus, porque é o nosso mestre. Né? Falar de Jesus, estudar Jesus é trazer ele para a nossa vida. Nós precisamos seguir Jesus, estudar sim as falas de Jesus
Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Caramba, o que ele quer dizer para mim isso que eu não estou entendendo? Nós somos espíritas, meus irmãos. Nós temos compreensão além do que o cristianismo se dispõe a explicar. Então, vamos lá. Ressurreição, reencarnação. A gente viu ali essas duas falas na leitura que a Edenilson fez para a gente. E ressurgir, ressurreição, ressurgir, é você voltar à vida do corpo. Então, na leitura fala, podemos aplicar ressurreição a Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro. Mas não podemos aplicar a Elias, que era a reencarnação, né, de João Batista. O que ele está querendo falar? Ele está dizendo para os judeus, vocês confundem essas duas palavras, né, o antigo povo hebreu, mas elas são diferentes. Então, ele está lá ali, na parte final da leitura, conversando com uma autoridade hebraica, e ele não consegue compreender a clareza que Jesus tem com relação a esses termos distintos. Então, quando a gente começa a trazer a reflexão para a Páscoa, e a gente está questionando a palavra ressurreição, alguém já pode estar falando, mas que é isso? Como que é? Mas Jesus não saiu do túmulo? Mas ele não era ressurreição? Ressurreição é você voltar para o mesmo corpo. Ele voltou para o mesmo corpo? Alguém achou o corpo? Jesus saiu com o corpo? Da onde ele estava, morto? Não. Era o Espírito de Jesus. Aí Divaldo vai, na palestra, falar de todo o trabalho que Jesus teve para se materializar. O Espírito tornar-se visível às pessoas. Então, Jesus, quando é lindo demais isso. Porque Divaldo narra que ele, ao morrer, ele vai ao umbral buscar Judas. Não tem como você não se emocionar. Na Quinta-feira Santa, ele anuncia, na Semana Santa, não tem a Semana Santa para o cristão, ele não anuncia que ele vai ser traído. Ele sabia, ele passa pela traição, ele passa pela morte na cruz. Não havia merecimento na morte dele, ele não era um revolucionário. Jesus era um homem da paz. Mas até os próprios discípulos, entre eles haviam os questionadores. E ele vai buscar Judas, que não aguenta o tormento de ter entregado o amigo, e se mata. Então Jesus desencarna e busca Judas. E quando ele aparece para Maria Madalena, ela quer tocá-lo, ele não deixa, porque Divaldo disse, ele está voltando de um local de uma energia muito pesada. Ele não quer contaminar os outros. Tem uma bondade maior que essa? Não tem. Ele teve o coração traspassado por uma lança. Ele sofreu a dor humana. Ele estava num corpo humano. Então, aí vem a Mary hoje, então, querer falar para mim que Jesus não sou eu que estou falando, isso aqui está no Evangelho, citei o nome dos palestrantes. Então, assim, é importante que Jesus, ele volta. Ele volta da onde? Ele não desencarnou? Os espíritos que aparecem para nós, eles voltam de onde? Do mundo espiritual, gente. Jesus deixou a carne. E quando ele volta para quê? Para dizer, olha eu aqui, gente. Eu não falei para vocês que a morte não existe? Eu não falei para vocês que o meu reino não é deste mundo? Olha eu no outro mundo. Olha, que beleza. Só que daí, o que acontece? Acontece um monte de confusão. Então, a Páscoa, o momento em que Jesus desencarnou, era a Páscoa hebraica. E a Páscoa hebraica tem um significado. A Páscoa cristã junta com aquilo ali, e aí vem o espírita e coloca uma terceira visão. Que lindo! Eu falo assim para os meus alunos. Você bugou? Ótimo! Para e vamos refletir juntos. Então, ó, a Páscoa hebraica, Haroldo, estudioso do hebraico, entende da cultura, da língua, traduz evangelho, então o cara sabe o que ele está falando. A Páscoa hebraica vem do nome Pesach, que é pular. Então ele diz que o povo hebreu, quando está no cativeiro, no Egito,
não vai ser libertado por Moisés, porque isso é a celebração da Páscoa hebraica. Na noite em que eles vão ser libertos, na noite da Páscoa, eles tinham que pegar o sangue de um cordeiro e passar na porta das casas, porque o anjo da morte viria e iria levar apenas as pessoas para a morte que não estivessem com essa marca do cordeiro na porta. Então foi assim que os hebreus se salvaram. A Páscoa hebraica era celebrada de que maneira? Os hebreus cuidavam de cordeiros, eles pegavam o animal, ficam uma semana convivendo com o animal, cuida, alimenta, convive, pega amor, e aí tem que fazer o sacrifício no dia da Páscoa, em homenagem a Pessach, que é o pular. O que é o pular? O anjo da morte vem na porta, pá, dá de cara com o sangue, pula, e aqui eu não pego, vou levar o outro embora. Olha lá, aí vem o nome Páscoa, que vem de pular, do hebraico. Então, esse cordeiro, a pessoa cria com amor. Normalmente a gente se apega aos animais e no final você tem que sacrificá-lo a Deus. Olha o desapego que o hebraico tem que fazer. Então o Haroldo traz essa ideia para a gente. A Páscoa hebraica, ela vai falar de libertação. Você faz o sacrifício para se libertar do jugo do faraó. Vamos lá, a Páscoa para o hebreu é a libertação. A Páscoa hebraica para o espírita, nós não temos um faraó nos dominando. Nosso orgulho é o nosso faraó. Nos mantém no nosso cativeiro do nosso egoísmo. Podemos celebrar a Páscoa hebraica, sendo espíritas, a partir da ideia da libertação. De viver um homem novo, uma mulher nova, uma vivência plena no mundo de amor. Sem falar de Jesus. Tá? Agora obviamente, Jesus vai desencarnar neste contexto. Então, o cristão deixa de celebrar a Pessach, e a Pessach vai ganhar um novo significado, que é a ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa para o cristão, ela é o quê? Ela é a Páscoa da Semana Santa, onde você está encerrando a quaresma, você está fazendo entregas, você está fazendo jejum, né? Por quê? Porque Jesus, atenção, Jesus morreu por nós, para pagar os nossos pecados. E agora? O que o espírita faz com esta fala? O espírita reflete. Como que é? Então, vamos pegar o nome espírita. Mas Jesus morreu, pagou meus pecados, não tem que fazer mais nada, porque Jesus já pagou para mim. Não é essa a ideia. Mas tem pessoas que pensam assim, né? É uma ideia cômoda. Então, assim, eu pequei, mas alguém fez por mim algo, e é para você mudar. Mas o espírita, ele vai trazer algo mais profundo. O que seria esse algo profundo dessa Páscoa de uma dita ressurreição que não foi ressurreição? Foi a Páscoa onde Jesus, ao desencarnar, retorna em espírito. É a concretização do que o Espiritismo vem trazer como retorno à vida. Jesus, quando morre e ele volta e aparece, ele traz para a comunidade que o conhecia, para sua mãe, Maria, que perdeu um filho aos 33 anos, assassinado numa cruz. Ela perdeu. Quem é mãe sabe a dor. Imagina o que é. Imagina Maria lidar com a presença do filho ali. Quer dizer, e quando Jesus retorna, ele não é só um consolo para sua mãe. Ele retorna para dizer para todos nós, que todos nós somos portadores de um espírito imortal. Essa é a Páscoa. Nós celebramos a Páscoa todos os dias, dentro do Espiritismo. Já pararam para pensar nisso? Nesse convite, desse retorno de Jesus?
Esse retorno nos convida a refletir sobre a imortalidade do nosso espírito. Nós estamos na carne e nós estamos lembrando que Jesus voltou? Ou a gente está achando que ele está pagando os pecados da gente? Poxa, gente, nós estamos há tanto tempo aqui na Terra, eu não posso falar de vocês, vou falar de mim. Eu erro, volto, erro, volto, erro, volto. Ah, Jesus paga por mim. Não. Jesus me deu o caminho. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu sigo o caminho, ele veio me dar o modelo. Olha só, filhos, eu estou aqui, irmãos queridos. Ele veio na Terra, ele passou por todas as suas provações, carregou literalmente a sua cruz, foi crucificado, morreu e retornou. Por que ele veio na Terra? Ele veio concretizar essa passagem: nascimento, sofrimento, vivência, morte e a continuidade da vida após a morte. Esse é o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Nós só iremos ao mundo espiritual já sublimados, com os nossos erros concretizados, arrumados, individuados. De que maneira? Quando passarmos de diversos processos de reencarnação até acertarmos o que erramos. Nós erramos. Não foi Jesus que errou por nós. Ele estava conosco sempre. Nós é que nos afastamos dele. O exemplo de Jesus tinha que estar dentro de nós como para os discípulos. Eu comecei a palestra trazendo para vocês a frase, né? Eu falei assim, deixa eu lembrar aqui. Os discípulos passam a crer que são imortais. Porque, se vocês ouvirem lá as palestras que eu coloquei, existia assim, as pessoas acreditavam no que Jesus estava falando. Ninguém está questionando isso, ninguém estava falando que Jesus era mentiroso, mas é o próprio Cristo que voltou e falou, estou aqui. Me crucificaram ali há 3 dias atrás, mas eu estou aqui de volta. Então, o que ele veio trazer para essas pessoas? A certeza que elas precisavam. Então, esses discípulos, imbuídos da certeza de que são espíritos imortais e que Jesus reina no seu reino, na casa do Pai, ninguém tirava mais a certeza deles. Aí a gente consegue entender os cristãos primitivos encarando leões contra os romanos se divertindo, assistindo aos espetáculos de circo, de pão e circo dado pelos imperadores, e a coragem daquelas pessoas de pregar o cristianismo, de levar, de difundir o cristianismo verdadeiro, vivido antes mesmo de se sonhar em existir uma instituição poderosa chamada igreja. Eles foram imbuídos da certeza de que eram seres imortais. E eu quero terminar essa palestra, essa conversa curta com vocês hoje, com essas seguintes questões. Se nesse fim de semana que passamos, se não refletimos, vamos buscar refletir, nós estamos preparados para viver a Páscoa de Jesus todos os dias? Nós, que somos conhecedores de toda essa história, de toda essa trajetória, do nosso modelo e guia, do nosso mestre, cuidador do nosso planeta, todos nós estamos cansados de saber a história de Cristo, de trás para frente, de frente para trás. Com a visão espírita, mais a responsabilidade ainda. Então, nós estamos prontos para ter essa certeza de que somos espíritos imortais e buscar. Deus não se coloca na evolução a necessidade de você divulgar o evangelho, mas de você se desenvolver e evoluir. Estamos prontos para isso? Para encarar que somos imortais e crescermos e termos atitudes em busca do nosso crescimento, de amar sem apego, de se doar ao outro sem querer nada em troca? Porque nós podemos fazer isso.
temos condições? Será que estamos prontos? Eu acho que não. Vou falar por mim. É pesado. Só que tem mais. Para encerrar, Jesus, eu disse aqui que acreditar que Jesus morreu para pagar os pecados da gente não é adequado, porque quem cometeu o erro foi a gente. E nós temos o dever de sanar. E nós, além de termos o dever de sanar, somos tão abençoados por Deus e pelo nosso Mestre, que ele nos dá o caminho do amor para reparar os nossos erros. E nós não escolhemos o amor. Esperamos a dor. Então, tenhamos a certeza que os discípulos tinham e vamos buscar dentro de cada um colocar essa Páscoa, essa certeza da imortalidade do nosso espírito, porque foi isso que Jesus quis trazer. Somos seres imortais e não esperem morrer, desencarnar para dizer agora eu sou imortal. Não, você sempre foi. Só que agora está com a veste de carne. Mas e o pensar? E o crer? E o agir? É isso que a gente tem que mudar. Então, os discípulos lá de Cristo se motivaram a divulgar o evangelho, foi extremamente importante. Para nós, não precisa uma missão tão grande assim. Para nós, a nossa pequena transformação já é o suficiente. Eu agradeço a paciência de todos, espero que eu não tenha deixado o tema aí enfadonho, chato, e gratidão, e espero vocês próximo mês com mais uma palestra. Obrigada, Marilyn. Imagina, falar de Jesus e falar sobre o Evangelho nunca é enfadonho. E vamos chamar agora, então, a nossa irmã Miriam para fazer a prece final, por favor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer a Ele por estarmos aqui unidos mais uma vez no estudo do Evangelho, que nos proporciona um crescimento moral, espiritual. E quero agradecer pela nossa saúde, por termos um trabalho que nos proporciona o nosso sustento, numa época de muita incerteza. O fato de ter a nossa saúde é uma coisa que temos que agradecer muito a Deus. Peço aos mentores que estejam sempre conosco, nos orientando, nos ajudando sempre a escolher o caminho certo, o caminho do amor, da compreensão, do entendimento, da paciência para com os nossos amigos, os nossos familiares. E peço aos mentores que ajudem e traga conforto às pessoas que estejam passando por dificuldades, aos familiares de pessoas que faleceram, que essa dor que eles estão sentindo possa ser amenizada pela luz que os mentores possam dar a eles. Que em nossos corações haja sempre muita paz, muito amor e muito carinho, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Miriam. Mais uma vez, obrigada, Marilyn, pela linda reflexão que nos trouxe. Obrigada a todos, né, por sempre estarem aqui conosco no Evangelho. E até a próxima quinta, se Deus quiser.